Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: os planos do diligente, isso na versão revista atualizada, né? Tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Na linguagem de hoje, a riqueza, aliás, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Na linguagem contemporânea, diz assim: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Então veja só. Ele diz aqui sobre o plano do diligente, né? Sobre o plano do diligente. E diz que o plano do dirigente conduz à abundância e que todo apressado termina pobre. Vamos entender, né, o que ele quer dizer aqui. Veja só, planos de dirigente. A gente sabe que é planejar, né? É parar e pensar antecipadamente de tudo que vai fazer numa atividade, numa jornada, numa caminhada, numa corrida, num trabalho, qualquer coisa. A gente pensa antes que vai fazer. O que é que eu quero, onde eu quero chegar? Então eu penso antes, planejo, né? Pensar antes é planejar. Ver o esforço que eu vou ter que fazer, quais são os instrumentos que eu preciso para aquela jornada. Então, quando eu sou diligente, eu sou cuidadoso, eu vou ter atenção naquilo que eu vou fazer e eu vou fazer o esforço necessário para aquela atividade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do motor do carro. O motor do carro, quando você vai fechar o motor do carro, tem um parafusozinho que aperta e vai sendo apertado para juntar as duas partes. Cada tipo de motor, ele tem uma pressão adequada. Então tem um instrumentozinho que mostra a pressão que você tem que dar. Se você der pressão demais, ele pode romper o parafuso. Se você der pressão de menos, quando o motor começa a funcionar, ele pode se romper também. Ele levanta, né? Você separa as duas partes. E aí o motor não funciona direito. Então, quando você tem que fazer o esforço certo. Então, imagina se eu vou caminhar 10 quilômetros. Eu posso fazer um treinamento não para 10 quilômetros, mas eu posso fazer um treinamento para caminhar 15 quilômetros. Por quê? Porque quando eu faço um esforço além daquele necessário, naquela atividade, eu estou me condicionando a quando tiver aquela atividade, se alguma coisa acontecer, eu estou preparado para suportar uma dificuldade maior. Eu estou mais preparado. Se eu vou fazer uma caminhada de 5 quilômetros, eu não vou fazer treinamento caminhando 1 quilômetro. Eu tenho que fazer pelo menos 5 ou mais. De preferência um pouco mais, porque você condiciona o corpo a quando chegar com 5 km, você ainda está em condições físicas de suportar. Porque você está preparado para andar 7. Você não está preparado só para andar 5. O problema é quando você tem que andar 5 e só treina andando 1, 2. Quando chegar com os 3 km, você já não tem mais fôlego para conseguir terminar a prova. Então você está planejando de forma dirigente. Então você pensa com cuidado, né? E age de tal sorte que aquilo que você planejou se efetive, se torne efetivo, que aconteça. Então imagine só, irmão Juvenal, você vai pintar uma parede. Vai pintar uma parede. Ou vai levantar uma alvenaria, uma parede. Aí o produto lá, o cimento lá, diz: olha, você tem que usar 3 partes de areia e 1 de cimento. Olha. Se você for levantar um concreto, você vai usar 2 partes de areia e 1 de cimento, joia. Aí quando eu vou fazer o concreto, eu faço com 3 partes de areia e 1 de cimento. E quando eu vou fazer a alvenaria, eu faço 2 para 1. Sabe o que vai acontecer? O concreto vai ficar fraco, provavelmente aquela casa pode cair. E se você botar essa massa de cimento muito forte,
na parede, as paredes vão rachar todinha. Porque o cimento é tão forte que ele começa a abrir. Vai rachando. Vai rachando o reboco todinho. Vai rachando o reboco. Nem forte demais. A medida certa para cada situação. Então, o plano dirigente é o quê? Se o traço que você tem que fazer, a mistura, é 3 partes de areia e uma de cimento, e uma parte de água para você fazer o reboco de uma parede ou fazer o cimento para o tijolo, então você faça isso. Você está planejando. Você está planejando. Então, se você vai precisar, aí você diz, olha, eu vou precisar aqui para fazer esse serviço aqui, 3 carros de mão de areia. Então, se eu preciso de 3 carros de mão de areia, eu vou precisar de um carro de mão de cimento. Então, eu tenho que comprar tudo antes, ver se está tudo ali. Isso tudo é planejamento. Então, agora eu vou começar a minha obra. Entendeu? A mesma coisa se você vai fazer uma caminhada. Se você vai fazer uma caminhada de 10 quilômetros, você precisa de quê? Para caminhada, irmão Juvenal? Precisa de água. Você precisa se hidratar. Tem que levar bastante água. E aí você tem que estar preparado para levar água. Alguma coisa para lhe alimentar. Não pode ser muito pesado, porque na sua mochila você tem que levar alguma coisa que dê energia para você poder continuar caminhando. Você tem condicionamento físico, mas você tem que ter energia. Você tem que ter uma roupa adequada para proteger você do sol, proteger talvez da chuva, que se acontecer, né? Algum chapéu, né? Um óculos de sol para proteger dos raios do sol nos olhos. Então você vai ali preparado para fazer aquela caminhada. Ou seja, a possibilidade de ter êxito é muito maior. Aí imagina ele vir que não planeja, acorda de manhã e diz, eu vou fazer essa caminhada sozinho agora, e sai. Descalço, sem camisa, com um short. O máximo que ele leva é um boné na cabeça. Ele provavelmente não vai ter êxito. Ele pode chegar com pouco tempo depois, já cansado, exausto, sentar na beira da sombra de alguma árvore e descansar ali porque não aguenta mais. Certo? Então, os planos do dirigente, ele se faz e ele é necessário para quê? O indivíduo que é dirigente, ele tenta prever o que pode acontecer. O dirigente é o mesmo que precavido. Entendeu, irmão Juvenal? O dirigente, a pessoa diligente, é uma pessoa precavida. Certo? Precavida. O que é que acontece com o plano do dirigente? Uma pessoa que é precavida. O texto diz aqui que isso conduz à abundância. Significa que aqueles que investem tempo, esforço, o esforço não só físico, mas mental também, para atingir um objetivo, tem uma maior probabilidade de alcançar êxito. A abundância é esse sucesso no que você vai fazer. Eu quero fazer a caminhada de 10 quilômetros, eu vou me planejar, eu vou treinar, é uma competição, então eu vou treinar para correr 15, mas eu preciso só correr 10. Eu vou me preparar, vou me alimentar bem durante 2, 3 meses, vou me preparar fisicamente, mentalmente, pensando naquilo que eu vou fazer e vou fazer essa caminhada. Há a possibilidade de êxito dele? Sim, há a possibilidade de êxito. Mas o indivíduo que acorda naquela manhã e diz, eu vou participar, ele não vai conseguir chegar lá. Até para subir uma ladeira a gente tem que planejar, né, irmão? Dá para subir a ladeira com um sapato que desliza? Uma ladeira em dias de chuva? Né? Tem sapatos que você pisa no chão e desliza, e fica raspado. Ele não dá aderência. Você pode até torcer o pé ou cair, né? Então você tem que ter essa preocupação de planejar o que você vai fazer, e aí você vai alcançar o sucesso naquilo que você vai fazer. E aí vem a questão do apressado. O apressado é aquele que não planeja aqui, tá? Não é o indivíduo que quer fazer rápido, mas é no sentido de que não planeja corretamente. Então o indivíduo que é apressado,
eles têm maior dificuldades para conseguir obter êxito. Porque ele é impulsivo muitas vezes, age por impulsão, impulsividade. Ele não leva em consideração os erros que ele pode cometer. Ele não leva em consideração algum material que ele precisa utilizar, algum equipamento. Imagina andar no sol quente descalço. 2 quilômetros. Ali eu não vou botar nem 2 quilômetros, basta 1. Se você não está habituado, você pisar no sol quente, você queima o pé. Seu pé vai ficar queimado. É mesmo, pastor? É. Vai ficar queimado. No outro dia você não vai aguentar botar sapato nem o pé no chão. Seu pé vai ficar ardendo, porque ele está queimado. Ele ficou queimado. Aí provocou uma queimadura ali. Daqui para o centro do Cabo, eu acredito que deve ter uns 4 km a 5 km. 4 a 5. Deve dar 1 hora de caminhada, né? Pronto. Em torno de 4 km. 4 km. 4 para ir, 4 para voltar são 8 km. Né? Então, esse versículo está dizendo o que para a gente? Os planos de quem é precavido, de quem prevê, de quem é previdente, de quem é dirigente, né? De quem vê antecipadamente os problemas, tenta ver antecipadamente os problemas, tende a abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, é que é preciso a gente agir com sabedoria e prudência em tudo que a gente vai fazer. É isso que o provérbio quer dizer, quer chamar a atenção. Tenha prudência na hora de agir e de decidir. E pense, seja sábio. Ou seja, planeje. Todas as pessoas sábias planejam de fazer qualquer coisa. Planejam. Mesmo que seja um plano pequeno e rápido, mas planejam. Então, o sucesso aqui, ou o êxito naquilo que você vai fazer, né? Ele vem por conta dessa preocupação, desse cuidado de fazer esse planejamento. Por isso que agir no impulso, agir sob pressão, muitas vezes, às vezes, leva a pessoa a errar, né? Imagina você tem um trabalho para entregar e você procrastinou por muito tempo e você só tem 2 dias para entregar e você sabe que em 2 dias não dá tempo, mas você está correndo ali para fazer. Uma hora você vai errar. A probabilidade de erro é muito grande. Porque na pressa, você não atenta em muitos detalhes. A pressa não faz você atentar em muitos detalhes. Então, você vai ter uma probabilidade, uma tendência a errar muito maior. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar no valor da reflexão, né? No valor de refletir sobre algo, sobre considerar as várias nuances, as várias situações que aquele momento está mostrando para a gente. E como é que a gente vai decidir, quais são as escolhas que nós vamos fazer, né? Quais são as decisões que nós vamos tomar. Isso leva para a vida toda. Isso leva para a vida toda. Por isso que você nunca deve agir por impulso. A gente tem uma tendência a agir por impulso, e principalmente quando tem raiva. A tendência de ter raiva, na hora da raiva você vai tomar adesão, aí você vai por impulso, muitas vezes. E aí depois você se arrepende. Quando você para pensar e você vê detalhes que você não, na hora da raiva você não estava pensando. Então por isso que não é bom você decidir. Agora isso é um exercício, né? Você tem que fazer o exercício de sempre não, na hora da raiva, se controlar. Porque muitas vezes a nossa autoestima diz assim, não, eu tenho que dar uma resposta agora, à altura. Lógico que em algumas situações você vai dar a resposta à altura. Mas quanto mais experiente você for, você mesmo estando com raiva, você consegue parar para pensar, e não, eu tenho que fazer dessa forma. Não vou dar a resposta agora não, ou a resposta que eu vou dar é essa. Você não dá a resposta completa, você dá uma parte. Então, tenha cuidado na hora de planejar.
Porque se você não planejar, provavelmente você vai ter alcançar ou obter, não vai obter o êxito desejado e coisas desfavoráveis vão acontecer, que vão até lhe atrapalhar.